Você já teve uma experiência espiritual poderosa e você se sente no topo do mundo pensando, vou ser tão espiritual e poderoso para sempre, mas então a vida te atinge com força? Quando foi que Deus falou com Elias em uma voz calma e suave? Foi quando ele estava nas profundezas do desânimo. Às vezes, podemos nos sentir completamente sozinhos. Às vezes pensamos, eu desisto, não há esperança. Mas as coisas não são tão ruins quanto parecem. Muitas vezes, as coisas com as quais nos preocupamos nem sequer acontecem. Provavelmente não vai acontecer, mas se acontecer, Jesus será suficiente. Então hoje vamos fazer um curso intensivo sobre 80 anos de história israelita. Vamos falar sobre algumas das maiores histórias do Velho Testamento, algumas das quais são bem conhecidas e outras que você provavelmente nunca ouviu falar. Vimos o período do Reino Unido com Saul, Davi e Salomão, que foram reis sobre todas as 12 tribos, e hoje vamos ver a história de como o reino foi dividido. Então Salomão morreu e seu filho Roboão está prestes a assumir o trono, mas há um problema. Salomão fez muitas coisas boas, mas também aumentou os impostos e o povo está se cansando disso. Quando Roboão está prestes a assumir o trono, o povo vem até ele e diz: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo, e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão responde: voltem a mim daqui a 3 dias. Roboão começa a consultar outras pessoas para ver o que deve fazer. Ele pergunta aos anciãos, os velhos, os sábios, e eles dizem: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Então Roboão se voltou para os jovens, as pessoas com quem ele cresceu. Ele disse: qual é o seu conselho? Eles responderam: diga ao povo, meu pai lhes impôs um jugo pesado. Eu o tornaria ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Agora, qual conselho você acha que é melhor? É óbvio, mas Roboão decide ouvir seus amigos jovens e diz ao povo: vou castigá-los com chicotes pontiagudos. Bem previsivelmente, o povo se revoltou e 10 das tribos se separaram. Eles formam seu próprio reino, que é chamado de Israel. E isso pode ser confuso porque muitas vezes, quando usamos a palavra Israel, estamos nos referindo às 12 tribos, mas para o restante dos livros de 1º e 2º Reis, o que veremos é Israel como uma entidade própria. É um reino no norte, e o primeiro rei de Israel será Jeroboão. Essas são as 10 tribos que compõem o reino de Israel, e depois são as tribos de Judá e Benjamim no sul. Roboão se tornará seu rei, o primeiro rei de Judá como um reino separado. Isso faz sentido? Então, daqui em diante, este é um evento marcante na história israelita. Agora, há um reino dividido. E eu sei que é um pouco confuso ter Roboão e Jeroboão. Por que eles tinham que ter nomes tão parecidos? Eu não sei, mas você pode lembrar que Roboão com R está mantendo o trono real de Davi em Judá. Jeroboão será rei no norte. Agora vamos pausar por um momento e considerar uma lição desta história. Roboão não valorizou o conselho das pessoas mais velhas e sábias, e isso o prejudicou. Então sim, há um grande valor na juventude e na energia. Não estou dizendo que devemos desconsiderar os jovens. Mas há uma tentação, eu acho, especialmente quando somos jovens, de desvalorizar a sabedoria que vem com a idade. Roboão aprendeu essa lição a um grande custo. Então agora o reino se dividiu, e a partir deste ponto, o narrador anônimo do livro dos reis vai pular de um reino para o outro. Ele nos contará a história de um rei até que esse rei morra, e então voltará no tempo para onde essa história havia começado no outro reino, contará a história do que estava acontecendo durante esse mesmo período no Reino do Sul, e então voltará para o norte e meio que alternará entre os dois. E o padrão vai se repetir até chegarmos a 2 Reis 17, quando Israel é destruído. Mas falaremos sobre isso em uma aula futura. Então, o primeiro rei, sobre o qual ouvimos muito, é Jeroboão, o primeiro rei de Israel. Vamos olhar para a história de Jeroboão, o profeta e o leão. Agora, queremos começar no início da história de Jeroboão. Lá em 1 Reis, capítulo 11, havia um profeta chamado Aías, e ele encontrou Jeroboão vestindo uma capa nova. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram. Quanto a você, será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Então não é apenas que Jeroboão é um rebelde contra impostos mais altos. Ele é chamado por Deus. Ele é prometido um reino e um legado que durarão para sempre se ele seguir a Deus. Mas Jeroboão está com medo.
Jeroboão, o rei de Israel no norte, está preocupado que o povo continue indo a Jerusalém para oferecer sacrifícios, e se continuarem indo a Jerusalém, eventualmente seu povo acabará voltando para Judá. Então ele cria altares e bezerros de ouro na cidade de Dan, ao norte, e na cidade de Betel, ao sul, em seu reino. Seu objetivo é garantir que o povo não volte a Jerusalém. Você consegue ver como isso é uma falta de fé? Deus disse: enquanto você me seguir, terá um reino que sempre perdurará. Mas ele pensa: eu não sei. Eu não sei se isso realmente funcionará, então vou fazer minha própria estratégia. Vou construir alguns ídolos. Jeroboão disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram a vocês do Egito. Adorem um pouco mais perto de casa, em Dan ou Betel. Agora, um dia há um homem de Deus, e ele é chamado para ir repreender Jeroboão. Ele viaja de Judá a Betel, e as escrituras não nos dizem qual é o nome dessa pessoa. Ele é apenas chamado de homem de Deus. Mas uma tradição judaica posterior nos diz que seu nome era Jadim. Então, só para manter as coisas claras, vou me referir a ele como Jaden enquanto falamos sobre ele, ok? Então Jaden grita uma profecia contra o altar. Ele diz: este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Jeroboão está lá, e ele não gosta de Jaden o criticando, então ele estende a mão e diz: prendam-no. Mas no momento em que ele faz isso, sua mão congela, e ele não consegue mover o braço. Então, o altar se abre exatamente como Jaden disse que aconteceria. Então Jeroboão diz a Jaden: por favor, ore por mim. Jaden ora por ele, e então o braço de Jeroboão é curado. Então, o que você faria neste ponto se fosse Jeroboão? Eu acho meio engraçado. Jeroboão convida Jaden para jantar em sua casa. Eu diria que essa foi uma boa reação. Mas então Jaden se recusa a ir jantar. Ele diz: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você. Nem comeria, nem beberia nada neste lugar. Pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então Jaden tem instruções muito rígidas. Entre, dê a profecia e depois vá por um caminho diferente direto para casa. Sem comer, sem beber. Então Jaden começa a voltar de Betel para Judá. É apenas uma caminhada de cerca de 16 quilômetros. Mas no caminho, Jaden encontra um velho profeta, e o profeta o convida para ir à sua casa para jantar. Então Jaden repete o aviso: não, eu devo ir direto para casa, mas então algo muito estranho acontece. Este segundo profeta diz: eu também sou profeta como você, e um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Agora, em um momento veremos a tradução de Joseph Smith, mas se apenas considerarmos o texto que temos aqui em 1 Reis, é uma história muito estranha. Por que esse profeta está mentindo para Jaden? E obviamente não sabemos todos os detalhes. Esta história tem quase 3.000 anos. Tenho certeza de que há muitas coisas que estamos perdendo. Mas da forma como a Bíblia apresenta, um profeta está tentando enganar outro profeta. Agora, a tradução de Joseph Smith nos dá algumas informações adicionais. Diz que o Senhor havia dito a este segundo profeta para tentar provar ou testar Jaden para ver se Jaden estaria disposto a fazer o que Deus lhe havia dito para fazer. Infelizmente, Jaden não passa no teste. Ele vai à casa do profeta e está jantando. E então, bem no meio do jantar, o segundo profeta diz a Jaden: você desafiou a palavra do Senhor. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falhou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Acho que este seria um momento muito constrangedor à mesa de jantar, certo? Não sei se você já esteve à mesa de jantar e seu anfitrião diz: você desafiou a palavra do Senhor. Você pensa: ok, bem, acho que vou terminar. Então Jaden sai com seu jumento, e na estrada um leão mata Jaden. Mas é uma coisa muito curiosa. O leão não come Jaden. O leão não ataca o jumento. É apenas o jumento e o leão que estão de guarda sobre o corpo de Jaden. Estava claramente mostrando que Deus havia julgado Jaden por sua desobediência. Então o profeta que havia testado Jaden, ele vem. Ele vê o que aconteceu, ele se sente tão triste e enterra Jaden em seu próprio túmulo. Sim, é uma história muito estranha. É uma das histórias menos conhecidas, eu acho, no Velho Testamento, mas esta é uma das coisas que eu amo ao ler o Velho Testamento. Há tantas dessas histórias únicas. E eu costumava ter um vizinho que era professor de doutrina do Evangelho, e ele nos dizia que um dos métodos de ensino favoritos de Deus é ensinar através de histórias. Ele dizia: Deus lhe contará uma história com personagens que fazem escolhas, e as escolhas desses personagens têm consequências. Então podemos integrar esses personagens, escolhas e consequências em nossas próprias vidas. Então, o que você acha? O que podemos aprender com a história de Jeroboão, Jaden, o altar e o leão? Acho que para mim o desafio seria saber que é o Senhor especificamente lhe dando essa direção. E se você soubesse disso, então seguiria com exatidão e honra.
Então, neste caso, está mostrando que às vezes é difícil. Vivemos e hoje é muito desafiador. Vivemos em um mundo onde há muitas vozes nos dizendo: "Oh, isso é o certo, isso é o certo." E eu realmente sou capaz de sintonizar e ouvir que esta é a verdadeira voz do Senhor e não me desviar dela. Agora, esse é um desafio que enfrentamos. O que eu entendi da história é obedecer com exatidão ao comando do Senhor. Às vezes, é difícil ver as consequências de nossas ações, mas tendemos a ver que a mão do Senhor está lá, e se o obedecermos, Ele nos abençoa. Mas então vemos que as consequências são que, se não o seguirmos, seremos punidos. Obrigado. Jaden obedeceu quando Jeroboão o convidou para comer com ele. Ele disse não, e quando ele se afastou mais, provavelmente estava com muita fome e sede nesse momento. É como se fosse a mesma tentação novamente. E acho que às vezes podemos evitar uma tentação e pensar que estamos tão bem agora. Mas Satanás pode vir novamente quando você está um pouco mais fraco. E temos que estar sempre atentos e preparados para as tentações. E só porque evitamos uma vez, não significa que não virá novamente. Obrigado. De certa forma, acho interessante que tanto Jaden quanto Jeroboão lutem com o mesmo problema. Deus lhes diz algo e eles sentem isso e tentam agir de acordo, mas em algum momento eles meio que perdem a confiança no que sentiram que Deus lhes disse para fazer. E esse é um desafio que também enfrentamos. Agora, a próxima história de que vamos falar é mais conhecida. É a história da viúva de Sarepta. Então, vamos contextualizar essa história. Nos próximos capítulos de Reis, a história oscila entre os reinos do sul e do norte. E quando chegamos a Reis 17, o rei de Israel é Acabe. E, já como as escrituras o descrevem, Acabe fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, mas também se casou com Jezabel. Então, o pior dos maus rapazes se casa com a pior das más garotas. Eles se tornam um casal muito ruim. Lemos que no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Acabe provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então Baal era o deus cananeu das tempestades, e muitas pessoas acreditavam que ele era quem fornecia o trovão, a chuva e as tempestades. Então Deus chamou um profeta chamado Elias, que foi até Acabe e disse: "Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra." Agora, você pode ver como isso é um desafio direto a Baal? É como se Elias dissesse: "Ok, claro, seu Deus está no comando das tempestades, mas meu Deus está no comando de abrir a torneira, certo? E por você não tem nada comparado ao que o verdadeiro Deus de Israel tem." Depois que Elias faz essa proclamação, Deus lhe diz para se esconder perto de um riacho, e é milagroso. Corvos virão e o alimentarão. Há uma fome na terra, porque assim como Elias havia predito, há uma grande seca. Mas eventualmente o riacho seca por causa da seca. Então o Senhor diz a Elias que é hora de ele se mover. Deus diz: "Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida." Agora, para nós, as pessoas estão pensando: "Ok, ótimo sim, sem problema. Apenas vá para Sarepta, onde quer que seja." E não temos ideia. É uma jornada de 1 quilômetro, uma jornada de 10 quilômetros. Na verdade, é uma jornada de 128 quilômetros. Agora pense em como a vida de Elias tem sido louca. Ele estava se escondendo perto de um riacho, sendo alimentado por corvos. Isso é bem estranho. E agora Deus lhe diz: "Viaje vários dias por território perigoso, e quero que você vá para a região de onde Jezabel veio, o coração da adoração a Baal." É um lembrete de que, às vezes, Deus nos diz para fazer coisas que realmente não fazem sentido. Mas Elias segue os comandos de Deus, e quando chega a Sarepta, ele encontra uma mulher que está juntando alguns gravetos. Elias diz a ela: "Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Por favor, traga também um pedaço de pão." A mulher disse: "Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos." Elias disse: "Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." Agora lembre-se, essa mulher provavelmente não é uma adoradora de Jeová. Ela está vivendo no país de Baal. Ela vai confiar no que Elias está dizendo? Ela confia sim. Ela age com fé, e a partir desse ponto, há comida todos os dias para Elias, a mulher e sua família. Então, novamente, vemos que há uma história com personagens que escolhem, e as escolhas dos personagens têm consequências. E agora, podemos integrar as escolhas e consequências desses personagens em nossas próprias vidas.
Então, o que você acha? Qual é a lição que toca seu coração na história de Elias e a viúva de Sarepta? Uma das coisas que me chama a atenção sobre este milagre é que Deus não deu apenas uma abundância transbordante de farinha e óleo. Diz apenas que um pouco vinha a cada dia. Nunca acabou. Isso me lembra da oração do Senhor. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Às vezes, o Senhor nos dá apenas o suficiente para um dia de cada vez. Bem, Elias está lá por um tempo. Quando chegamos a este ponto, já se passaram mais de 2 anos desde que Elias disse que haveria uma fome, uma seca na terra. E isso nos leva, talvez, à história mais famosa de que falaremos hoje, Elias e os sacerdotes de Baal. Então Deus diz a Elias para ir e confrontar Acabe, que é aquele rei perverso de Israel. Quando eles se encontram, acho engraçado o que Acabe diz. É você mesmo, perturbador de Israel? Então Acabe chama Elias de perturbador de Israel porque Elias foi quem profetizou a seca. Mas Elias responde: não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balins. Então Elias organiza este grande confronto no Monte Carmelo. Você ainda pode visitar o Monte Carmelo hoje, onde isso aconteceu. Todas as pessoas se reúnem. Acabe está lá, e então você tem os sacerdotes de Baal e Elias. E Elias diz às pessoas que estão lá: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas, se Baal é Deus, sigam-no. Elias está dizendo ao povo que eles têm que fazer uma escolha. Eles estão tentando seguir tanto Baal quanto Deus. Eles estão tentando garantir todos os lados. Talvez Jeová seja real, talvez Baal seja real. Vamos adorar ambos e provavelmente as coisas darão certo. E Elias está dizendo: não, vocês têm que fazer uma escolha. Ninguém pode servir a 2 senhores. Se Baal é real, então Jeová não é. Se Jeová é real, então Baal não é. Isso não é apenas um dilema antigo, é algo que está no cerne de cada uma de nossas vidas. Há alguns anos, o professor Kerry Muhlestein deu um devocional na BYU que realmente ressoou em mim. Ele disse: sabemos que o antigo Israel estava adorando tanto o verdadeiro Deus quanto deuses falsos ao mesmo tempo. Nossa tarefa não é perguntar a nós mesmos se, mas sim como fazemos a mesma coisa. Não há dúvida de que todos nós adoramos mais de um Deus. Para alguns de nós, em vez de adorar tanto Jeová quanto Baal, adoramos Jeová e futebol. Para outros, são videogames, bens materiais ou uma série de outras coisas. Estou convencido de que, no geral, lutamos com um tipo de Deus falso mais do que qualquer outro. Tendemos a adorar as ideias do mundo. E nem percebemos que estamos fazendo isso. O problema é que o mundo tem gritado suas ideias para nós de forma alta e incessante desde que éramos muito pequenos. Encontramos essas ideias em nossas escolas, desde o jardim de infância até a faculdade. Somos inundados por elas ao ler jornais, assistir TV, filmes ou ouvir rádio, e de 100 outras maneiras. Muitos dos conceitos que encontramos são inofensivos o suficiente, mas na maioria das vezes não somos muito cuidadosos ao filtrar as ideias que ouvimos, e tenho certeza de que todos nós engolimos muitas ideias falaciosas e perigosas, mesmo sem perceber. A maioria de nós não acorda de manhã e diz: sim, quero adorar alguns ídolos falsos hoje. Mas talvez haja ideias que começam a surgir, como amar as pessoas é mais importante do que amar a Deus. Ou talvez meu valor como pessoa, seja baseado no que sou capaz de realizar ou em quão bem-sucedido sou. E essas ideias podem não parecer perigosas a princípio, mas com o tempo nos afastam de Deus. E Elias está dizendo: mais cedo ou mais tarde, você tem que fazer uma escolha. Em outras palavras, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Agora, em inglês, a frase é: até quando você hesitará entre 2 opiniões? Acho que isso pode ser um pouco confuso, porque em inglês, quando pensamos na palavra halt, é mais provável que signifique parar, mas há um significado anterior para halt, que é mancar. É isso que os tradutores da Bíblia queriam dizer. Então, a imagem que Elias está tentando dar ao povo é que vocês estão mancando, estão meio que oscilando entre essas 2 opiniões, e agora é hora de fazer uma escolha. Você tem que decidir quem vão seguir. É Jeová ou é Baal? E você não pode ter ambos. Então, tenho algumas perguntas sobre as quais gostaria que refletíssemos. Quais você acha que podem ser as maneiras pelas quais as pessoas vacilam entre 2 opiniões hoje? Por que você acha que as pessoas vacilam? E talvez pense sobre sua própria vida. De que maneiras você está vacilando entre 2 opiniões, confiando em Deus enquanto também depende de outra coisa? Às vezes, dizemos coisas como: bem, eu não quero ofendê-los, então vou apenas ser gentil e aceitar o que eles dizem e seguir em frente. Sabe, estamos menos preocupados em ofender a Deus ao seguir o que outras pessoas possam achar mais importante. Então, sinto que oscilamos entre apoiar talvez a família ou amigos, ou apenas o público em geral versus defender o que sabemos ser certo e confiar no que o Senhor nos ensinou. Obrigado. Ótimo exemplo.
Estou percebendo na minha própria família, meus filhos têm dificuldade em manter o dia de sábado sagrado. Eles oscilam entre o que o mundo faz e o que sabem que deveriam fazer. Eles justificam muito: eu vou à igreja e passo na loja para pegar o que preciso para o jantar mais tarde. Descobri que tudo o que posso fazer é ser um bom exemplo. E um filho me disse outro dia: eu vou à loja. Eu sei que você não vai no domingo, mas eu vou pegar isso, mãe. Não faça isso por mim. Mas eu vejo uma oscilação entre os caminhos do mundo e os caminhos de nosso Pai Celestial. Obrigado. Então, eu acho que você se lembra da história do que acontece a seguir. Elias organiza uma competição. O povo traz 2 touros, e os profetas de Baal escolhem qual touro querem. E o objetivo é que os profetas de Baal e Elias cortem o touro e veremos qual touro Deus acenderá em chamas. O povo adora a ideia. Eles dizem: isso é ótimo. Vamos ver claramente quem é o verdadeiro Deus. Então a competição começa, e os profetas de Baal vão primeiro. Lemos que eles clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Ele diz: gritem mais alto. Quem sabe o seu Deus está ocupado ou viajando? Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Em um nível, é meio engraçado, certo? Tipo, vamos lá, talvez o seu Deus esteja dormindo. Mas em outro nível, é doloroso. É uma imagem simbólica de como a idolatria realmente é. É exaustivo. Eu pulo o dia todo tentando encontrar satisfação em uma base falsa, mas não chego a lugar nenhum. Estou em frenesi tentando seguir um ídolo para me sentir suficiente, mas nunca é o bastante. E você notou outro detalhe? Lemos que os sacerdotes de Baal se feriram com espadas e lanças até sangrarem. Eu adoro essa percepção de Timothy Keller. Ele disse: todo outro Deus diz, corte-se por mim. Há apenas um Deus e apenas um Senhor que foi cortado por você. Seu sangue correu. Todo outro Deus fará seu sangue correr. Há apenas um Deus cujo sangue correu por você. Então, as horas passam. Não há resposta de Baal. Finalmente, os sacerdotes de Baal desistem e Elias começa a preparar seu sacrifício, e ele realmente empilha as chances contra si mesmo. Ele diz ao povo: vocês podem derramar toda a água que quiserem sobre meu boi, e os gravetos estão molhados, e há uma trincheira que ele cavou ao redor do boi. Está tudo cheio de água. Não há esperança para Elias. Mas então ele ora em voz alta: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. Responde-me, ó Senhor, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus. E ufa, há um milagre. Fogo desce do céu e consome o sacrifício. Ele até lambe a água na trincheira. É absolutamente incrível. E logo depois disso, há nuvens de tempestade no horizonte. Começa a chover e a seca acaba. Enche em Elias. Ele deve estar se sentindo nas nuvens. Não sei se há uma coletânea dos maiores milagres, mas este deve ser um dos maiores milagres de todos os tempos. 48 horas depois, como você acha que Elias está se sentindo? Você acha que ele está pensando: uau, isso é incrível? Na verdade, estamos prestes a descobrir que ele está em profunda depressão. Por quê? O que Acabe, aquele Acabe perverso, ele também é um reclamão. E então, quando isso acontece, ele vai para casa e começa a reclamar para Jezabel e diz: ó, veja o que Elias fez. Bem, Jezabel, ela é uma mulher poderosa. E ela diz: ah, é? Ela escreve uma carta para Elias e diz: daqui a 24 horas você estará morto. Então Elias fica apavorado e foge para o sul. Agora, se você já teve uma experiência espiritual poderosa, talvez tenha sido na conferência geral, ou talvez no FS Ursui ou no acampamento de meninas, e você está no topo do mundo e você pensa: eu vou ser tão espiritual e poderoso para sempre. Mas então a vida te atinge com força. Elias pode se identificar. Neste caso, ele tem essa espiral descendente que chamaremos de depressão de Elias. Então ele fugiu para a parte sul de Judá, longe de Jezabel, e lemos ele reclamar ao Senhor. Ele diz: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Sinto que minha vida não tem valor. Observe a resposta do Senhor. Lemos que um anjo tocou Elias e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Então, qual é a mensagem de Deus para Elias? Tire uma soneca. E eu acho que essa é realmente uma mensagem muito valiosa para nós. Minha sogra sempre diz: o cansaço nos torna todos covardes. E às vezes, quando você está no fundo do desânimo, precisa descansar mais. Você precisa comer melhor, certo? Precisamos seguir o conselho do rei Benjamim, que disse: não corra mais rapidamente do que suas forças o permitam.
Às vezes, a coisa espiritual a fazer é desacelerar e cuidar de si mesmo para que mais tarde você possa ajudar os outros. Então, depois que Elias recupera suas forças, ele vai para um monte conhecido como Horebe ou Sinai. É o mesmo lugar onde Deus apareceu a Moisés. E Deus diz a Elias: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Esta próxima passagem é uma parte muito famosa das Escrituras. Tenho certeza de que você está familiarizado com ela. Lemos: então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Agora, esta é uma passagem familiar das Escrituras, mas o que eu espero é que você se lembre do contexto dela. Quando foi que Deus falou com Elias em uma voz mansa e delicada? Foi quando ele estava no fundo do desânimo. Deus poderia ter realizado um milagre? Ele poderia ter falado com ele no fogo ou no terremoto? Sim, sabemos que ele poderia, porque acabamos de ver esse milagre. Mas no desânimo de Elias, Deus falou com ele em uma voz mansa e tranquila. E às vezes, você e eu podemos estar realmente desanimados e pensamos: Deus, eu preciso de um milagre. Me mostra um sinal claro. E Deus vai nos falar em uma voz mansa e delicada. Agora, há outra coisa que espero que nos lembremos sobre esta passagem. Frequentemente paramos nessa frase: depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Mas o que Deus diz na voz mansa e delicada? Ele realmente faz uma pergunta a Elias. Ele diz: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Às vezes, podemos nos sentir como Elias, como se estivéssemos completamente sozinhos. Mas no caso de Elias, e às vezes para nós também, seu desânimo distorceu sua visão da realidade. Elias diz: eu sou o único que sobrou, mas qual é a realidade? Deus diz: fiz sobrar 7.000 em Israel. Elias não está sozinho. Há 7.000 pessoas com ele, e em breve, Elias vai conhecer seu novo melhor amigo, Eliseu. Em outras palavras, quando Elias está no fundo do poço, as coisas não são tão ruins quanto parecem, e estão prestes a melhorar. É assim conosco às vezes. Estamos no fundo do desânimo. Pensamos: eu desisto. Não há esperança. Mas as coisas não são tão ruins quanto parecem. Elas são melhores do que pensamos. Agora, algo realmente interessante nesta história é o que causou todo esse desânimo em Elias. Ele está preocupado que Acabe e Jezabel vão matá-lo. Mas, na realidade, a profecia de Elias sobre a morte de Acabe e a morte de Jezabel vai se cumprir. Elias tem medo de Acabe e Jezabel, mas na verdade ele não tem com o que se preocupar. Na verdade, dê um passo para trás e olhe de um ângulo diferente. Elias está preocupado com a morte, mas na realidade ele será um dos poucos seres humanos que nunca morrerão. Em alguns capítulos, uma carruagem de fogo levará Elias ao céu. Em outras palavras, o que ele está preocupado não vai acontecer. É como vimos com Jacó e Esaú. Muitas vezes, as coisas com as quais nos preocupamos nem sequer acontecem. Elias foi literalmente elevado acima de seu maior medo, a morte. Eu amo essa percepção do pastor Craig Groeschel. Ele disse: a realidade é que para muitos de vocês, a principal coisa que está consumindo vocês agora, seu maior medo. Seu maior e se para muitos, vocês nunca experimentarão isso porque Deus os elevará acima disso. Mas para alguns de vocês, o que vocês temem acontecerá. Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Mesmo que seu maior e se aconteça, ele estará com você e ele será suficiente. Se conseguirmos colocar isso profundamente em nossos corações, esse é o caminho para a paz. Há algo com que você está profundamente preocupado agora. Provavelmente não vai acontecer. Mas se acontecer, Jesus será suficiente. Então agora Elias foi revigorado e ele tem uma nova missão de Deus e ele parte imediatamente para segui-la. E o primeiro passo é chamar um novo profeta, alguém para sucedê-lo, e essa pessoa será Eliseu. Então, ao nos voltarmos para a história do chamado de Eliseu, acho importante notar que Deus disse especificamente a Elias quem chamar. É um lembrete de que Deus dirige pessoalmente os chamados dos profetas. Não tenho dúvidas de que Deus dirigiu o presidente Oaks a chamar o Elder Colsey e o Elder Gilbert para o quórum dos 12. Então Elias vai chamar Eliseu, e ele o encontra em um lugar surpreendente. Ele está arando um campo. Agora, a propósito, devo admitir que é muito confuso que haja Elias e Eliseu. Minha vida toda fiquei confuso com isso, e você pode ter dificuldade com essas histórias também. Minha dica é que, em ordem cronológica, eles aparecem em ordem alfabética. Então Elias vem antes de Eliseu. Não sei se isso será útil ou não, mas essa é minha dica.
Então é assim que somos apresentados a Eliseu. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. É apenas uma frase, mas na verdade nos diz bastante sobre Eliseu. Primeiro de tudo, naquela época, se você tivesse uma junta de bois, você estava indo muito bem. Então, ter 12 juntas de bois nos diz que Eliseu e sua família estavam muito bem de vida. Agora, a frase também nos diz que Eliseu está passando muito tempo, dia após dia, fazendo um trabalho repetitivo, apenas caminhando atrás de alguns bois. É um lembrete do que vimos com os burros, certo? E às vezes é nos burros que nosso destino é encontrado. Às vezes é nas tarefas ordinárias e mundanas da vida que Deus vai nos alcançar, assim como Deus agora alcança Eliseu. Elias coloca seu manto ou capa em Eliseu. É uma forma de dizer, estou te chamando para me seguir. Então Eliseu vai até Elias e diz, ei, quero te seguir, mas primeiro posso ir me despedir dos meus pais? Elias diz, tudo bem. Então Eliseu vai, se despede dos pais e depois observe o que Eliseu faz. Lemos que Eliseu apanhou a sua parelha de bois e os matou. Reimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Agora, há mais nesta história do que apenas um churrasco de despedida. Há uma história que eu vi, não sei se é totalmente verdadeira, mas é sobre Cortés, quando ele veio conquistar o Novo Mundo. A história é que Cortés mandou seus homens queimarem os navios para que não houvesse retirada. Então, à medida que avançam, é conquistar ou perecer. Não tenho certeza se essa história é verdadeira, mas tenho certeza de que a história de Eliseu é verdadeira. Ele faz a mesma coisa, não com navios, mas com bois e com um arado. Você pode ver que esta é uma direção completamente nova? Ele está dizendo, não há como eu voltar à minha vida anterior. Estou totalmente comprometido com minha nova vida como seguidor de Jeová. Este é, na verdade, um padrão que vemos nas Escrituras. Você se lembra dos antinefileitas. Eles não apenas colocaram suas armas em uma prateleira. Eles as enterraram profundamente na terra. A outra história, esta não é tão conhecida. Em Atos 19, havia um grupo de pessoas envolvidas com feitiçaria, e quando decidiram seguir Jesus Cristo, não doaram todos os seus livros para a caridade. Eles os queimaram, e o valor dos livros era de 50.000 peças de prata. É isso que significa realmente se render. Não é ok, vou seguir a Deus, mas vou ter um plano de saída caso precise. É remover a própria coisa que está te segurando. Então quero que pensemos por um momento, como seria em sua vida hoje queimar o arado? Na vida real hoje, um exemplo poderia ser, por exemplo, largar nossos telefones. Tem tantas distrações lá. Ou reduzir nosso tempo de tela e simplesmente deixar de lado as distrações que podem nos impedir de fazer a vontade do Senhor. Obrigado. Anos atrás, quando me converti, sou colombiana, então tomo muito café todos os dias. Eu fumava, bebia, curtia festas. E quando conheci o Evangelho e decidi mudar, eu estava. Porque uma coisa é conhecer o Evangelho, outra coisa é quando você se converte. Quando me converti, deixei tudo. Nunca olhei para trás. Você já, queimou o café? Você fez isso. O que você fez com, as coisas que sobraram que você tinha? Joguei meus cigarros fora. Eu sei. Lembro do último dia em que ia ser batizada. Eu estava fumando e fumando e fumando. E o elder disse, irmã, você cheira muito a cigarro. Eu disse a ele, não sei se vou conseguir parar de fumar. E tenho 2 maços na minha bolsa. E eles me disseram, experimente o Senhor nisso. Peça para ele. E eu fiz. E naquele dia em que fui batizada, peguei meus cigarros com muita dor. Não posso te dizer que foi fácil. Meus 2 maços. E eu fiz assim e coloquei no lixo. Porque eu estava tentando muitas vezes parar de fumar, mas eu os mantinha na minha bolsa. Então, desta vez, eu joguei fora. Você teve que queimar o arado. Sim, não foi fácil. Poderoso. Recentemente eu ouvi esta história, e ela tocou profundamente meu coração. Um pastor disse, na semana passada tive uma conversa muito especial com uma pessoa que conheço bem e que continuava voltando à pornografia. Eu disse, como você está acessando isso? Ele disse, bem, meu computador está seguro, mas continuo fazendo isso no meu iPhone. Eu disse, o que você quer fazer a respeito disso? E ele disse, eu preciso me livrar do meu smartphone. Então ele se livrou do smartphone e agora está usando um celular simples. Isso é queimar o arado. E aqui está a pergunta que quero que você reflita. Ele diz, então eu pediria que você perguntasse ao Espírito Santo qual arado você precisa queimar para seguir Jesus de verdade? Pense sobre essa pergunta.
vai ser diferente para cada um de nós, mas provavelmente todos temos algum tipo de pecado favorito, algo ao qual estamos nos apegando e sabemos que, honestamente, minha vida seria um pouco melhor. Eu seria um pouco mais parecido com Cristo se eu pudesse simplesmente deixar isso ir. Não coloque na sua bolsa. Não coloque na prateleira. Queime o arado. Livre-se disso. Um dia, um homem veio a Jesus, e foi quase uma cena semelhante à que vimos entre Elias e Eliseu. O homem disse a Jesus: "Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família." Agora, quando Eliseu fez essa pergunta a Elias, Elias disse: "Claro, volte. Você acha que é isso que Jesus vai fazer?" Ele diz: "Claro, eu espero por você por 15 minutos. Volte." Não, Jesus, na verdade, eleva o padrão. Ele disse: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Isso pode parecer um grande pedido, mas você vê, é a mesma história sobre a qual temos falado o dia todo. Jeroboão tinha medo de confiar em Deus, então ele tinha um plano B, construindo ídolos para o povo. Jaden não tinha 100% de certeza sobre a mensagem de Deus, então ele seguiu um mau conselho. Jaden e Jeroboão, eles estavam tentando oscilar entre duas opiniões, mas Elias diz: "Você não pode fazer isso. É Jeová ou é Baal? Você não pode ter os dois." A viúva de Sarepta, ela nos mostra o que fazer. Colocamos Deus em primeiro lugar. Eliseu nos mostra o que fazer. Você queima o jugo. É mais fácil estar totalmente comprometido com Jesus Cristo do que oscilar entre duas opiniões. Então imagine-se, você está à beira do Mar da Galileia, caminhando por uma estrada empoeirada e ao seu lado está Jesus Cristo. Ele se vira para você e diz: "Siga-me." O que você fará? Você terá assuntos inacabados que precisa resolver? Ou você pode olhar para Jesus Cristo com confiança e dizer: "Eu te seguirei, sabendo que você já queimou o arado"?